Cumprimento todos os pastores, superintendentes, professores da Escola Bíblica Dominical e público em geral, na pessoa do pastor presidente Francisco Soares Raposo Filho e o coordenador da SEC, pastor Rosivaldo Cardoso, com a paz do Senhor. Para o dia de hoje, nós estaremos a refletir convosco sobre a lição 13, perseverando na fé em Cristo. E como leitura diária, nós temos Marcos capítulo 7, versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis, semelhantes a estas, que temos como para a nossa meditação, as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Queridos e queridas, irmãos e irmãs em Cristo, vivemos em tempo onde a autoridade da Bíblia é constantemente questionada. Muitos preferem seguir tradições humanas em vez de se submeterem à palavra de Deus. Jesus, em Marcos capítulo 7, versículo 13, repreende os fariseus e escribas por anularem a palavra de Deus em favor de suas tradições. Neste momento, eu quero refletir com você sobre a supremacia das Escrituras e sua autoridade sobre nossas vidas. A Bíblia é a palavra de Deus e deve ser a nossa única regra de fé e prática. Quando a tradição humana se sobrepõe à Escritura, caímos no erro dos fariseus. Amados irmãos, a autoridade da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 a 17. A Bíblia, ela é categórica em dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia é inspirada por Deus. A palavra de Deus não é invenção humana, mas foi soprada pelo próprio Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ainda digo a todos vós, diferente de qualquer outro livro, a Escritura tem origem divina e carrega a verdade absoluta. Amados irmãos, devemos ler a Bíblia com reverência, obediência, sabendo que ela nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. A Bíblia é infalível e inerrante. Deus não pode mentir. Título 1 e 2. E por isto sua palavra é totalmente verdadeira e confiável. João 17 e 17. Nenhuma tradição, opinião ou pensamento humano pode contradizer a verdade das Escrituras Sagradas. Precisamos confiar na Bíblia como nossa fonte final de orientação, rejeitando ensinamentos que venham relativizar sua mensagem. E ainda digo, a Bíblia, ela tem autoridade suprema. Jesus confrontou os fariseus porque eles anulavam a autoridade das Escrituras com tradições humanas. Está em Marcos 17, versículo 13. Qualquer ensinamento que contradiz a palavra de Deus deve ser rejeitado por cada um de nós. Queridos irmãos, nossa vida e decisões devem estar alinhados com a palavra, não com modismo religiosos ou culturais de maneira alguma. Ainda digo, os perigos de invalidar a palavra de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tradições humanas podem levar ao engano. Os fariseus colocavam suas tradições acima da palavra, levando o povo ao erro. Mateus 15:9. Quando priorizamos costumes e dogmas humanos em vez da Bíblia, caímos em uma religiosidade vazia, sem autoridade alguma. Devemos examinar
tudo à luz das Escrituras Sagradas. Atos capítulo 17, versículo 11, rejeitando práticas que não têm respaldo bíblico. A falta de conhecimento bíblico enfraquece a fé, e quando não conhecemos a palavra, somos facilmente enganados por falsas doutrinas. Está em Efésios capítulo 4, versículo 14. A ignorância bíblica nos torna vulneráveis ao ensinamento distorcidos. Precisamos sim estudar e meditar diariamente na Bíblia para crescer na fé e no discernimento espiritual. Queridos irmãos, a desobediência à palavra traz consequências. Israel sofreu por não obedecer a palavra de Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 23 ao 26. Quem rejeita a palavra colhe frutos amargos, como confusão, afastamento de Deus e destruição espiritual. Devemos nos esforçar para praticar a palavra e não apenas ouvi-las. Tiago capítulo 1, versículo 22. Vejam os benefícios de viver segundo a palavra. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela guia nossos caminhos. A Bíblia ilumina nosso caminho e nos ensina a andar segundo a vontade de Deus. Quando seguimos a palavra, evitamos tropeços, decisões erradas. Precisamos sim buscar diariamente a direção da Bíblia para nossas vidas espirituais. A palavra de Deus, ela traz vida, traz transformação. A palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela nos convence do pecado, nos transforma e nos fortalece espiritualmente. Quanto mais meditamos e praticamos a palavra, mais parecido com Cristo nos tornamos. A palavra de Deus nos dá vida e vitória espiritual. Jesus venceu, aleluia, Satanás pelo poder da palavra. A Bíblia é uma arma poderosa contra o inimigo e suas ciladas. Devemos aprender a usar a palavra em nossas batalhas diárias, fortalecendo nossa fé e resistindo todo o mal que vem contra nós. Cristo, ele é a palavra viva de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai e nos reconciliar com Deus. Quem recebe a palavra e crê em Cristo tem a vida eterna. João 5:24. A Bíblia é a autoridade máxima para nossa fé e vida. Não podemos permitir que tradições humanas, filosofias modernas anulem o seu poder e verdade. Devemos amar, estudar, obedecer a palavra de Deus, pois nela encontramos direção, transformação, vitória espiritual. Ainda digo, você tem colocado a Bíblia acima de todas as outras vozes? Quais tradições ou ideias você precisa abandonar para seguir somente a palavra de Deus? Comprometa-se a estudar e viver segundo as Escrituras diariamente. Que Deus abençoe a você e a mim, e que possamos valorizar e obedecer a sua santa palavra. Glória ao Eterno. Oremos nesse instante. Senhor, ajuda-nos a valorizar e obedecer a tua palavra acima de tudo. Que o nosso coração esteja sempre aberto para aprender e praticar o que tu nos ensina. Livra-nos de colocar tradições, opiniões acima da tua verdade. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.